Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Referente àquela questão do diodo na fonte de alimentação, aquela fontezinha mais simples, você indo fazer pesquisa no datasheet, o que vai acontecer? Mais de uma empresa fabrica aquele mesmo componente, certo? Então, em função do fabricante, nós vamos ter variações nos parâmetros dos componentes. Então, eu estou analisando aqui um datasheet de um componente, um N4001G, tá vendo aqui? G, e um N4007G. Uma observação muito importante: o componente você tem que sempre observar o nome dele completo, tá ok? Sempre o nome dele completo. Aqui você tem o desenho dele, o invólucro dele, é um componente da Philips. Então vamos aos seus parâmetros. Aqui é conforme ele se apresenta, você vê que não é um diodo que se apresenta de uma forma comum, desse que a gente está habituado a trabalhar. E aqui no datasheet, certo? Ele está dando aqui informação sobre o invólucro dele, SOD 57, tá bom? E o símbolo, como que ele se apresenta fisicamente. Então vamos aos seus parâmetros, que interessa pra gente. Um N4001G, a tensão máxima 50 volts. Tem muita gente que usa uma tabela que diz que o último número corresponde à tensão máxima que ele vai poder ser aplicado. No caso seria aqui 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Isso é uma fórmula muito simplista, eu não gosto dessa fórmula não. Trabalha muito no limite. Então o que a Philips está falando aqui? A Philips está falando que o N4002 ele trabalha até 100 volts, certo? E vamos ver a sua corrente máxima. Ele está determinando a corrente máxima em 1 ampere. Então, se você vai usar esse componente da Philips, você vai trabalhar em cima desse parâmetro. Levando em consideração que aquela fonte, nós vamos trabalhar com 250 mA, o diodo está dimensionado para suportar uma corrente e tensão bem maior do que a nominal. Outra questão, não fique querendo trabalhar em cima de cálculo com precisão. 1 mais 1 não vai ser igual a 2, tá ok? Então sempre você vai ter que trabalhar com a margem de tolerância, que no meu caso eu trabalho com a margem de segurança. Então se eu preciso de 500 mA, eu projeto tudo para 1 ampere. Se eu preciso de 10 ampere, projeto para 20, para trabalhar sempre com uma margem de segurança, uma folga. Então esses parâmetros são os parâmetros desse componente aqui da Philips. Mas se você for observar outros fabricantes, por exemplo, que WTE, Goldark, FMS, cada componente de cada fabricante vai ter uma especificação diferente. Qual é a minha regra? A minha regra é a seguinte: um N4001 50 volts, 1 ampere. Um N4002 100 volts, 1 ampere. Um N4003, certo? Então você vai seguir sempre essa regra, sabendo que isso não é algo que você vá ter uma necessidade de ter especificamente a precisão no que diz respeito ao componente, porque você vai trabalhar sempre com uma margem de segurança. Então nossa fonte aqui, 250 mA, transformador, um N4002, 2 seria igual a 100 volts, a tensão máxima que eu posso aplicar. Se ele trabalhar até 100 volts, eu estou trabalhando com 6, com 9, com 12, a margem é muito tranquila, certo? Vamos supor aqui, você está trabalhando com 1 ampere, ele trabalha até 1 ampere, então você está trabalhando com 250 mA, então ele vai trabalhar aí o que acontece? Nós vamos projetar circuito para não dar defeito. Esse é meu compromisso. Circuitos que não dê defeito. Porque, por exemplo, o que se fabrica no mercado seria o que? Colocar um diodo que trabalhasse no limite da corrente para que ele venha danificar dentro de um determinado tempo. Isso aí é que eles chamam de... eu não gosto nem de falar esse termo, entendeu? Eles chamam isso aí de... não, deixa pra lá, que eu não vou nem falar.
porque se você for falar, eles não vão admitir, mas eles usam esse recurso. Então, por exemplo, aqui, se eu trabalho com diodo aqui, que ele trabalha um N4002 até 100 volts, 1 ampere. Se por ele vai circular 250 mA e uma tensão de 12, ele nunca vai queimar. Nunca vai queimar, porque ele não vai aquecer. Se eu colocar ele para trabalhar no limite, o que vai acontecer? Ele vai conseguir trabalhar? Vai, só que ele vai degradando a temperatura até ele poder queimar. Isso é o que interessa aí pro mercado comercial, certo? Então aqui o nosso circuito nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar com 250 mA, é o que está aqui, tá vendo? Marcado aqui. Esse diodo suporta até 1 ampere, ou seja, 4 vezes esse valor. E o meu regulador de tensão, ele suporta até 1 ampere, 4 vezes a corrente que vai circular por esse circuito. Então essa fonte, com esse projeto, é uma fonte muito boa, que não vai gerar aquecimento, que não vai gerar ruído. Porque ruído que eu falo é interferência, porque o componente aquecendo, ele termicamente ele gera um ruído que vai ser injetado na tensão e vai afetar as operações de forma de onda. Por exemplo, se for um equipamento, se você for alimentar um equipamento de som, vai gerar ruído mesmo, barulho, lá no final, por falta de um dimensionamento mais perfeito. Tá ok, galera? Então vamos ficar muito atento a isso. Então qual a regra que nós vamos seguir? A regra que nós vamos seguir é o que? Essa aqui da Philips, tá ok? Vamos trabalhar em cima dessa regra aqui, que um N4001G até 50 volts, o 2 você divide, certo? 2 se daria 200, você bota 100. O 3 se daria 200, você vai trabalhar em cima da tensão sempre a metade. Aí você vai trabalhar com margem de segurança no projeto que você está montando. Tá ok, galera? Grande abraço do professor Marcelo Moraes.